Capítulo 10. Como ser uma mulher virtuosa? Frequentemente pensamos que ser esposa e mãe é como estar em uma prisão. Não podemos expressar-nos nem demonstrar-nos criativas. Em minha opinião, não há lugar que dê maior oportunidade para que nos expressemos ou sejamos criativas do que o lar. Em Provérbios 31, Deus nos deu uma ideia perfeita de como Ele quer que seja uma esposa e mãe. Leia esse capítulo na Bíblia, vale a pena. Esta mulher de Provérbios tem tempo para tudo, porque faz tudo com ordem e decência. Mas você diz, mas ela tinha quem trabalhasse para ela na casa. O versículo 15 diz que ela dá tarefa à serva. Não permita que isso a iluda. A mulher, mesmo tendo empregada, trabalha muito, porque a família é grande e há muito o que fazer quando não se possuem aparelhos elétricos e mesmo com eles. A mulher de Provérbios borda e faz alguns serviços como distração. Até mesmo ganha dinheiro. Mas veja, que faz tudo isso sem prejudicar a família. Em outras palavras, Deus está dizendo, veja, não há nada errado nisso, contanto que seja feito com decência e segundo as minhas ordens. Deus irá abençoá-la por isso. O versículo 15 diz, é ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Você gostaria que Deus não tivesse dito isso? Durante muitos anos, empreguei aquele método desordenado de ler a Bíblia como todas geralmente fazem. De repente, eu pensava, nossa, faz 1 ou 2 semanas que nem sequer abro a Bíblia. Como posso obter alimento espiritual se não abri-la? Tinha então de ir para o Pai e dizer, sinto muito, esqueci-me de conversar com o Senhor. Esqueci de ouvir o que tem a me dizer. Perdoa-me. E a coisa continuava assim. E eu sempre a afirmava. Perdoa-me. Até que fiquei cansada de pedir perdão. Falei então ao Senhor. Senhor, preciso pensar em uma coisa diferente. Por favor, me ajude a separar um tempo em que possa estar sozinha em comunhão espiritual contigo. Deus me disse, estava esperando justamente isso, vou ajudá-la. E assim, às 3 horas da manhã naquele dia, um pequeno sinal de alarme vibrou em minha mente e me acordei. Pensei, por que será que me acordou de um sono tão profundo? Fiquei na cama e me pus a escutar, pois pensei que talvez alguém tivesse entrado na casa ou que eu tivesse ouvido um ruído lá fora ou coisa parecida. Mas era algo dentro de mim. Pensei, que engraçado, e me virei para o outro lado, continuando a dormir. Na noite seguinte, às 3 horas, a campainha em meu cérebro tocou novamente. Fiquei alguns minutos parada, pensando, por que será que estou acordando há 2 dias na mesma hora? E repentinamente um pensamento me veio à mente. Talvez seja esta a hora escolhida por Deus. Disse então, Senhor, é impossível levantar-me para o que quer que seja esta hora da manhã. E voltei a dormir. Mas, como sabem, temos um Pai que não desiste quando Ele sabe que tomamos uma decisão. Assim, na manhã seguinte, às 3 horas, meu despertador interno tocou e acordei novamente. Desta vez, saí da cama, desci as escadas e comecei um período devocional que mantive durante todo o tempo em que minhas filhas eram pequenas. Você pode exclamar, 3 horas da manhã, como você aguentou? Meu pai me conhece melhor do que eu. Quando precisava dormir, em 5 minutos eu estava alimentada espiritualmente e podia voltar à cama. Outras vezes eu não conseguia dormir de novo, porque ficava tão empolgada com o que estava lendo que não me cansava. Deus não permite que você se canse quando está fazendo algum trabalho para Ele. Vai levantar-se descansada e entusiasmada com o que está fazendo.
Se quando for levantar-se, sentir que seus olhos não conseguem ficar abertos, então pode voltar a dormir, pois é como se Deus lhe dissesse: muito bem, você está precisando dormir, pode voltar para a cama. Porém, não permita que isso aconteça muitas vezes, porque o seu eu e o inimigo estão trabalhando contra Deus. Mas, quando você se levanta e se sente disposta e obtém alimento do Pai que lhe acompanhará o dia todo, é maravilhoso. Subtítulo: seu corpo também precisa ser condicionado. Mais ou menos na mesma ocasião em que Deus começou a me acordar às 3 horas da manhã, Ele também me mostrou outro ângulo que eu estava negligenciando como esposa e mãe. Acho que as mulheres de hoje não negligenciam tanto esse aspecto como as moças do meu tempo. Não devemos esquecer que Deus nos deu um organismo maravilhoso que é o nosso corpo. É nele que vivemos e devemos conservá-lo bem saudável. Isto significa coisas diferentes para cada uma de nós. Deus me mostrou que parte de meu relacionamento com Ele dependia de exercício diário. A alma, a mente e o corpo estão tão interrelacionados que tudo que acontece com o corpo afeta a mente. Quando o corpo adoece, está cansado ou fraco, isso afeta a mente e também o espírito. Deus me ensinou a cuidar do meu corpo quando tratei de minha sogra, que estava de cama depois de ter tido um derrame. Eu tinha acabado de dar à luz a Mari e minhas outras 3 filhas eram pequenas. Estava completamente absorvida e não fazia qualquer exercício. O médico me chamou a atenção. Disse que se eu não tivesse cuidado, não seria minha sogra que nos causaria preocupações, mas eu mesma. Respondi que não podia fazer nada com relação às minhas tarefas domésticas, e ele então retrucou: muito bem, você então é que precisa mudar. O médico prescreveu exercício e descanso. Esta receita foi uma das melhores coisas que já recebi em toda a minha vida. Eu podia fazer os exercícios na cama antes de levantar e venho fazendo isso fielmente há anos. Eu sabia que no momento em que meus pés tocassem no chão de manhã, eu não teria mais tempo para a ginástica. Fiz então este plano e tem sido maravilhoso. Por exemplo, sentar-se 10 vezes na cama de manhã irá manter esticados os músculos de seu estômago. Você pode perguntar: só isso? Só isso. Tocar o nariz com o joelho enquanto está deitada fará milagres para suas pernas. Estabeleça uma série de exercícios que não tomem muito tempo. Se disser: vou andar 5 km de bicicleta, você encontrará uma série de impossibilidades. Mas, se decidir-se a fazer ginástica antes de se levantar pela manhã, verá que será fácil e terá um valor incalculável para você. Subtítulo: descanse a mente com regularidade. A outra metade da receita era descanso frequente. Eu tinha de sentar-se 10 minutos em cada hora e fazer uma coisa completamente diferente daquela que estava fazendo. Quando li isso, exclamei: você está brincando. Ninguém pode sentar-se 10 minutos a cada hora. E ele disse: se eu lhe afirmasse que tinha de ir para o hospital, você iria, não é? Respondi: claro. Bem, estou lhe dizendo que deve tirar 10 minutos de cada hora para descansar, fazendo alguma coisa diferente. Comecei a fazer isso daquele dia em diante, mas resolvi não gastar nem mesmo 30 segundos daqueles abençoados 10 minutos procurando o que fazer. Distribuí livros por toda a casa. Arranjei bordado, tricô e crochê. Espalhei pela casa inteira coisas diferentes que eu podia pegar sem sair do cômodo em que me encontrava. Só precisava me atirar da cadeira e fazer fosse o que fosse pelo menos 10 minutos. Havia horas em que tinha de gastar esse tempo com as crianças, conversando ou lendo para elas. Mas era uma mudança, está vendo? Através desses períodos de descanso, aprendi a ler 4 ou 5 livros ao mesmo tempo e manter a linha de pensamento de cada um sem confundir-me.
Em consequência, tornei-me uma leitora ávida e continuo sendo até hoje. Volto da livraria pensando que vou levar algum tempo para ler todos os livros que comprei, e num piscar de olhos já li tudo. Esse foi um ótimo exercício mental que introduzi em minha vida e ajudou a descansar também meu corpo. Através dessa experiência, descobri algo que quero compartilhar com você. Se quiser descansar a mente, não deve enchê-la com lixo. Eu gostava de ler revistas de cinemas e outras, que na verdade não passam de lixo. Comecei a perceber que quando lia essas coisas, não me sentia tão descansada. Aprendi assim que se quiséssemos descansar a mente como Deus diz que devemos, é preciso pensar em coisas boas, puras, amáveis e de boa forma, como a Bíblia recomenda em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Aplicação pessoal. Leia cuidadosamente Provérbios 31. Veja como pode aplicar esta passagem na sua própria vida, como uma dona de casa moderna. Escreva versículo por versículo, adaptando-o às suas próprias atividades. Exemplo, versículo 15. Dá a tarefa às suas servas. Organiza o trabalho da empregada. Organiza o trabalho da empregada.